A paz do Senhor, meus irmãos, e aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, vocês estejam bem. Eu sou o pastor Heraldo e nós vamos aqui então para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos e amados irmãos, nós vamos adentrar hoje no sexto mandamento: não matarás. Título da lição prossegue dizendo: protegendo e preservando a vida como um fundamento moral e universal. Meus amados irmãos, antes da gente entrar no texto, como rotineiramente a gente faz, eu faço aqui um apelo a todos aqueles que acompanham o nosso canal, mas que por algum motivo não se inscreveram aqui no nosso canal. Eu peço, por gentileza, nos ajude se inscrevendo, deixando aí um curtir, um gostei, fazendo um comentário, deixa aí pelo menos um bom dia, paz do Senhor, pastor Heraldo, para que o YouTube entenda que esse vídeo está sendo útil, está tendo interação com o nosso público e que aí o YouTube entrega essa mensagem para mais pessoas que estão ali pesquisando assuntos relacionados à lição. Amém, irmãos? Às vezes a gente procura um vídeo no YouTube e a gente não encontra. Por quê? Porque o YouTube ele não mostra, ele esconde o vídeo. Então, quanto mais você interage com esse vídeo, deixando pelo menos um gostei, compartilhando esse vídeo em alguma rede social sua, ou mesmo deixando um comentário aí, um bom dia, paz do Senhor, qualquer comentário que você deixar já vai ser uma interação. O YouTube vai entender que o vídeo gera interação e vai entregar para mais pessoas. Amém? Para você custa e só alguns segundos, para mim vai ser de uma valia muito grande. Amém, meus queridos, amados irmãos? Então nós vamos aqui para o nosso texto de referência, como costumeiramente eu gosto de fazer, porque aí a gente já vai fazendo uma análise do texto e dos slides, e aí a gente já deixa aí os nossos comentários dessa forma, tá? É assim que a gente estabeleceu esse padrão aqui no nosso canal. Êxodo capítulo 20, já é o título da própria lição. O mandamento ele é bem curto, rápido e grosso, é assim mesmo: não matarás. Esse é o mandamento. E aí nós temos outros textos que vão fazer aí um acréscimo, vão dar mais ênfase àquilo que está estabelecido nesse mandamento, que o mandamento é não matarás. Mas aí existem outros textos que vão dar uma performance mais completa para esse mandamento, e está aqui em Números 35, verso 16, 17, 18 e 19, e eu faço aqui alguns destaques que vão se repetindo nesses versículos. Diz assim: porém, se aferir com instrumento de ferro e morrer, homicida é, certamente o homicida morrerá. Atente para essas expressões, a gente vai precisar dessa ênfase dada nesses versículos para a gente depois entender o que Jesus quis dizer lá em Mateus capítulo de número 5, no Sermão da Montanha, quando ele fala a respeito do homicídio, tá? Versículo 17: ou se aferir com pedra a mão de que possa morrer, e ela morrer, homicida é, certamente o homicida morrerá. Mais uma vez ele está repetindo essa expressão. Ou se aferir com instrumento de pau, ou tiver na mão de que possa morrer, e ela morrer, homicida é, certamente morrerá o homicida. Ou seja, aquele que cometeu o homicídio certamente vai morrer. Versículo 19: o vingador do sangue matará o homicida, encontrando-o, matá-lo-á. Então todas as expressões que eu destaco aqui são importantes para a gente entender depois o que Cristo deixou registrado lá em Mateus capítulo 5, quando ele diz a respeito do homicídio. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, eu porém vos digo. Tá? A gente vai entender, mas frisa isso, guarda na sua mente essas expressões: certamente o homicida morrerá. Introdução diz assim: esse ainda é um mandamento bem aceito em muitas nações. Praticamente ninguém aprova que se tire a vida de ninguém. Ele é tão contrário à natureza que existe um tipo de proibição contra ele em todas as culturas. Então, praticamente em todas as culturas, todas as populações, em todas as civilizações, esse mandamento não matarás está regido nas leis daqueles países, porque é um mandamento que abrange toda a humanidade. É uma forma que Deus, através desse mandamento, deixou para a preservação da raça humana.
O tópico de número 1 diz aspectos essenciais do 6º mandamento. Esse mandamento não se refere ao homicídio involuntário, mas ao homicídio, ao fato de tirar a vida com premeditação e traição, motivado por desejos perversos, ambiciosos ou desleais. No nosso Código Penal brasileiro, eu deixei aí, eu fiz um acréscimo aí nesse slide, artigo 121, matar alguém, assassinar alguém, artigo 121 do Código Penal brasileiro. Lá está estabelecido também como a lógica dessa lei, que a pessoa que mata uma outra pessoa, conforme os requintes que ela empregar para matar alguém, vai aumentando a pena dela. E a gente percebe, então, que nesse primeiro aspecto desse tópico primeiro, está em deixar bem claro que o homicídio, você matar alguém, não matarás, é sempre voluntariamente. Eu sempre vou desejar fazer isso. Eu vou buscar executar isso que está no meu coração. Se for uma coisa involuntária, um acidente, aí tinha todas as previsões da lei, na época dos hebreus, e para nós também hoje. Se a pessoa conseguir provar que foi um acidente, que não foi premeditado, que não foi arquitetado, planejado, ela consegue ali também se livrar das penas das legislações dos seus países, tá? E o tópico 1.1, aspecto espiritual do mandamento. O aspecto fundamental do mandamento é o significado sagrado da vida humana. Eu gostaria que você frisasse isso aqui, se você estiver dando na sua aula, que você mentalizasse isso, escrevesse isso num quadro, destacasse no slide, na revista, peça para o aluno grifar em letras garrafais este aspecto, é o significado sagrado da vida humana. O sentido sagrado da vida é derivado de duas verdades. A primeira delas, nós somos feitos à imagem de Deus. Nós somos únicos. Deus criou os homens como seres únicos. Há muitas especulações se há vida em outro planeta. Se há vida em outro planeta, Deus é poderoso para fazer do jeito que Ele quiser. Outros seres vivendo em outros planetas. Deus é dono da vida, Ele pode fazer isso do jeito que Ele quiser. Mas o que a Bíblia registra, o que está registrado no texto bíblico, é que o homem é a coroa da criação de Deus. Deus, quando cria todas as coisas, depois Ele faz o homem para habitar em tudo aquilo que Ele faz. Então, tudo que existe, céus e terra, e tudo que Deus criou, Ele criou para a benfeitoria dos homens, para que os homens pudessem viver nesse ambiente de delícias criado por Deus. E o segundo aspecto que a lição traz, Deus é o doador da vida. Então, primeiro a gente é feito à imagem e semelhança de Deus e depois Deus é quem nos doou a vida. Por isso a vida é importante. Na aliança, na ética, a questão do assassinato e suas implicações são abordadas pela primeira vez e essa importante verdade, feitos à imagem de Deus, é mencionada em Gênesis 9:6. A outra verdade tem a ver com o fato de que Deus é o doador da vida e aquele que tem o direito de determinar a vida de cada criatura. Então, somente Deus pode determinar o dia que uma pessoa vai morrer. Nós, homens, não podemos jamais fazer isso. Determinar que uma pessoa vai morrer, seja por vingança, seja por capricho que for. Nenhum de nós pode tirar a vida de outra pessoa por causa desses dois aspectos que a gente viu que torna a vida do homem sagrada. Nós fomos feitos à imagem de Deus e Deus doou a vida para os homens. Então, se Ele nos fez a sua imagem, se Ele doou a sua imagem para nós e Ele é o doador da vida, então somente Deus pode tirar a vida dos homens. Nenhum ser humano tem o direito de tirar a vida do outro ser humano, por mais que ele tenha motivos para fazê-lo, né? Por mais que eu tenha motivos para executar uma outra pessoa, jamais deveria fazê-lo por causa desses aspectos essenciais.
da vida do homem que é sagrada para Deus. Este mandamento destina-se a lembrar não apenas a nação de Israel, mas todos os seres humanos de todos os tempos que eles devem se esforçar para ser cuidadosos nos assuntos da vida, para que ninguém perca a vida injustificadamente nas mãos de seus semelhantes. 1.2. O aspecto legal do mandamento. Mesmo que o assassinato fosse considerado um pecado gravíssimo, contudo, a lei estabelecia critérios para o julgamento, a fim de evitar precipitações de injustiças e enganos. Havia necessidade de testemunhas para que o assassinato fosse comprovado. O objetivo disso era evitar injustiças e abusos na execução de sentenças ou na busca de vingança. Era a maneira da sociedade israelita de fazer as coisas certas. Então, uma pessoa matou outra, assassinou, praticou um homicídio. Ela cometeu uma transgressão da lei de Deus. Ela precisa ser punida. Mas para que essa pessoa também, ao ser punida, não seja cometida contra ela uma injustiça, e aí você tire uma outra vida de maneira desnecessária, tinha toda uma maneira de se julgar essa pessoa. Tá? É isso que o texto está dizendo, para que a pessoa pudesse ser punida. Havia previsão da punição, mas mesmo com a previsão da punição, eu só posso ser punido depois de um julgamento justo. Agora, como lidar com a situação de mentiras ou falsos testemunhos? O 9º mandamento fala expressamente contra a mentira, Êxodo 20:16, e Deuteronômio traz uma séria advertência sobre as falsas testemunhas. Essas deveriam sofrer a punição do acusado contra quem dessem falso testemunho, e eu abri parênteses e acrescentei para ficar bem claro o que está explicando essa e que está em fonte vermelha aí da lição, tá? Essas pessoas, elas deveriam morrer segundo a lei do Senhor. Se fosse comprovado que alguém entrou na história como uma falsa testemunha, implicando possivelmente a condenação de uma pessoa inocente, essa falsa testemunha morreria. E aí o texto vai dizer, esses textos que está aí como referência em Deuteronômio e Êxodo também, para que isso servisse de exemplo, para que ninguém caísse na bobeira de praticar falso testemunho, se colocar como um falso testemunho implicando na morte de alguém que fosse inocente. Por isso, se a pessoa vai testemunhar, você estava colocando a sua própria vida em risco se você testemunhasse de maneira falsa e se descobrisse que você testemunhou de maneira falsa, você seria executado no lugar do condenado ali. 1.3, o aspecto intencional do mandamento. O que fazer com os casos de homicídios involuntários? Ou seja, a pessoa matou outra, mas ela não tinha intenção de matar. Ela não estava premeditando aquilo, mas aconteceu, uma vida se perdeu. O que mandava a lei em Israel? Os casos incluíam acidentes, matar outro ser humano em legítima defesa, que é o que está previsto também no nosso Código Penal, né? É excludente de ilicitude, que a gente chama. Então você matou alguém, mas aí vai ser averiguado, vai ser feita uma investigação, vai se concluir que você matou alguém em legítima defesa. Essa é uma excludente de ilicitude. Defender sua família, por exemplo, aqui no Brasil não é tanto assim, né? Mas nos Estados Unidos, por exemplo, qualquer pessoa que entrar na casa de um americano, ela pode ser executada lá dentro sem que crime aconteça. Então, se você entrar na casa de um americano sem permissão, e lá eles praticamente todo mundo tem uma arma dentro de casa, você possivelmente será executado sumariamente. Então, o lar é um ambiente inviolável. Então, se alguém entrar na minha casa, pela lei eu posso executar essa pessoa, porque essa pessoa entrou em um ambiente inviolável, ou defender bens e propriedades. Então existem casos
na lei de Israel e no nosso Código Penal brasileiro, prevendo que se alguém tirar a vida de outro, mas que não foi de maneira intencional, foi de maneira involuntária para se defender, defender até outro, até mesmo a defesa de outro, seria legítima defesa também, ou de terceiros, né? Eu defendo a mim ou eu defendo alguém. E aí há uma excludente de ilicitude. Os casos incluíam acidentes, igual eu já falei aqui, né? Então um acidente foi provocado por um acidente, foi comprovado um acidente, então você não seria punido. Matar outro ser humano em legítima defesa, foi comprovado, foi legítima defesa? Foi. Então você não seria punido com a morte. Defender sua família, defender seus bens. Mas aqui no caso de Israel, tinha uma fórmula de você proteger essa pessoa contra alguém que, sentindo-se prejudicado pela morte de um parente, de um ente querido, pudesse praticar ali um ato contra aquela pessoa de ir contra a vida daquela pessoa. Então, para proteger aquela pessoa que era inocente, que não foi provado que ela fez voluntariamente, pelo contrário, ela fez involuntariamente, mas mesmo assim, para proteger aquela pessoa, aí era estabelecido um preceito sobre Israel, que eu deixei aqui destacado, sublinhado, tá? Para este tipo de caso, Deus havia criado o sistema de cidades de refúgio. O sistema era que após o homicídio involuntário, o assassino poderia fugir para uma dessas cidades de refúgio para evitar cair nas mãos de uma família da vítima que queria vingança. Então, se alguém desejasse praticar vingança contra uma pessoa, porque ela foi inocentada, porque foi considerado acidente, porque foi considerado legítima defesa, porque foi considerada a proteção da vida dela ou da propriedade dela, ela tinha que fugir para essa cidade de refúgio, para a família da pessoa que faleceu não praticar vingança contra ela. O assassino permanecia lá até que o sumo sacerdote morresse, ou então, se o assassinato não fosse um acidente, os anciãos da cidade de refúgio deveriam entregá-lo ao familiar do vingador, ou ao vingador, né? Então durante aquele processo, estavam se investigando, coletando novas provas, e comprovou-se que não foi um acidente. Então aí sim, o sacerdote ali, o responsável por aquela cidade de refúgio, ele podia pegar aquela pessoa e entregar para a família, fazer a execução da pena, ou para o vingador de sangue, para ele também executar a pena. E o tópico de número 2, de Jesus Cristo e o sexto mandamento. Agora, no aspecto que eu pedi para você frisar lá do texto de referência, sobre a questão de que a pessoa que matou, ela certamente morrerá, pessoa que matou certamente morrerá. Haverá uma punição severa na medida e na proporção que essa pessoa cometeu. Então, segura essa informação. E a segunda informação que a gente viu é que a vida é um dom de Deus, é um presente de Deus, e nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, a vida humana tem um aspecto meio que sagrado é a coroa da criação de Deus. Ele tem um aspecto todo especial, a vida dos homens. Com essa mentalidade, nós entramos no tópico de número 2 e vamos olhar para a mente de Cristo em relação ao sexto mandamento. Jesus apresentou quão amplo é o alcance do sexto mandamento para os cristãos. Ele não somente proíbe o assassinato e a violência, como também as palavras provocativas e os maus pensamentos contra o próximo. 2.1, uma questão do coração. Na interpretação do Senhor Jesus Cristo, matar é tanto uma ação interior quanto exterior. E aí nós vamos já começar a entender o que Jesus quis dizer quando ele disse assim: vocês viram que está escrito na lei, não matarás. Porém eu vos digo, Jesus está trazendo aqui uma correção para os judeus, porque os judeus eram o seguinte: eles não matavam uma pessoa. Só que o problema não é você não matar alguém, até aí tudo bem, você, num aspecto mais
subjetivo, você até deixa passar batido alguns aspectos interiores aí. Mas você não matar alguém não é o essencial da lei somente. Mas os judeus, eles não matavam alguém, mas não matavam alguém porque a vida era importante. Eles não matavam alguém com medo da punição, porque a punição já era prevista. Então, para preservar a minha vida, eu não tiro a sua. Para preservar a minha vida, eu não tiro a sua, só por causa disso, mas eu te odeio, eu te amaldiçoo, eu desejarei a tua morte, eu desejo que você caia um raio sobre a tua cabeça, que a terra abra a boca e engula você e sua família, eu te amaldiçoo em todos os dias da sua vida. Mas matar você eu não mato. Jesus está trazendo essa correção. Eles amaldiçoavam os samaritanos. Todo judeu amaldiçoava um samaritano ou qualquer outro gentil, desejava a morte, desejava a ruína, desejava que aquela pessoa, que aquela família, que aquela outra nação fosse destruída, amaldiçoavam eles. Então eu não tiro a vida dessa pessoa, mas eu odeio tanto essa pessoa que eu não aguento nem mencionar o nome samaritano. Os judeus evitavam mencionar a palavra samaritano, tamanho era o ódio que eles tinham por aquele tipo de povo, por aquela nação. Então Jesus está trazendo uma correção. Beleza, vocês não mataram alguém, como está escrito na lei. Beleza. Porém, eu vos digo, se alguém no seu coração odiar uma pessoa, desejar que essa pessoa morra, espraguejar a vida dessa pessoa, em seu coração já cometeu homicídio. É a mesma lógica do adultério. Eu não avanço e prostituo, eu não vou praticar adultério com aquela mulher, não porque eu ame a minha esposa, não porque eu ame a minha família, não porque eu queira bem para minha casa, mas eu não vou cometer adultério com aquela mulher por causa do temor da lei que diz que o adúltero será apedrejado. Então, para não morrer apedrejado, eu fico na minha. Mas desejo, mas queria muito estar lá. Mas todas as noites eu me vejo junto com aquela outra pessoa. Aí Jesus está dizendo, se você olhar, só olhar, com uma intenção de desejo para aquela mulher, você já adulterou com ela. E ele repete a mesma lógica com o mandamento não matará. Se você desejar a morte dessa pessoa, se você se irar contra essa pessoa, se você almejar na sua mente que aquela pessoa deveria morrer, você já cometeu assassinato aí no seu coração. Então eu não mato não porque a vida é sagrada, eu não mato com medo de ser morto. É a mesma lógica, eu não vou adulterar por causa do valor da família. Eu não vou adulterar por causa do medo de ser morto, apedrejado. Então Jesus está trazendo essas correções aqui. Porque embora eles pudessem se gabar de não ter matado alguém, eles odiavam os samaritanos, eles odiavam as outras nações gentias e ímpias, eles odiavam os romanos, queriam que os romanos, sabe, vocês lembram da história de João, o discípulo de Jesus, quando ele disse assim, Senhor, vamos fazer o seguinte, vamos rogar aqui, vamos fazer uma oração, uma prece, uma oração poderosa, para cair um raio do céu e matar todos esses samaritanos aqui agora, vamos lá, Senhor, é só o Senhor fazer assim, ó, e todos esses samaritanos morrem agora. Jesus fala para eles, rapaz, vocês não sabem de que espírito vocês são. Jesus, mesmo estando com eles, mesmo ensinando esses preceitos para eles, eles demoraram muito tempo para arrancar do coração esse tipo de aversão aos outros povos.
O Senhor Jesus Cristo dirige essas palavras em oposição aos ensinos dos escribas e fariseus que se concentravam no aspecto externo da lei, no aspecto ritual, mas que davam pouca importância ao aspecto interno que afeta o coração e, portanto, afeta a conduta. O Senhor fala claramente que do coração, isso é da sede dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções e motivações, é que surge toda classe de mal. O coração não regenerado é a origem da intenção, sentimento e ação homicida, porque está focado em tudo que rejeita a piedade e se foca em tudo que é agradável ao nível da carne. Lembremos que o primeiro homicídio aconteceu porque um homem se deixou ser dominado pela ira. Lembrando, irmãos, que no nosso Código Penal brasileiro, há muito tempo eu li sobre isso, mas eu me lembro, há uma previsão no Código Penal brasileiro para alguém que chegou até a planejar, ele fez o planejamento anterior. Então eu estou aqui na minha casa, planejei como eu vou matar essa pessoa. Eu vou matar ela com um tiro, aí eu separo a arma. Como que eu vou fazer para pegar ela? Vou pegar ela quando ela estiver voltando do trabalho, eu vou fazer uma emboscada, eu vou ficar na frente da casa dela, dentro do meu carro, quando ela descer do carro dela, eu vou alvejá-la. Então eu fiz todo o preparativo. Só que horas antes, minutos antes de eu executar esse crime, de eu fazer esse crime acontecer, eu desisto de tudo. Então eu desisti, fui lá, voltei para minha casa, desfiz da arma, a pessoa não ficou nem sabendo que eu armei uma tocaia para pegar ela. Esse crime, então, não pode acontecer. Só que Jesus, ele vai além da lei humana. Jesus está dizendo assim, se eu desejei, se eu cogitei isso no meu coração, isso já foi um assassinato diante de Deus. Devo eu me confessar, pedir perdão e me arrepender desse pecado cruel que eu cometi contra o meu Deus. Tá bom? E aí a lei aqui está estabelecida para os judeus que se você não avançou na execução, não tem problema nenhum. Jesus está dizendo, tem problema sim. O fato de você ter cogitado no coração já foi um homicídio no seu coração. 2.2. Uma ação motivada pela ira. No Sermão da Montanha, o Senhor faz uma interpretação magistral do sexto mandamento e mostra como um coração não regenerado, dominado pela ira pecaminosa, é basicamente um coração com motivações homicidas. Os fariseus ensinavam que o assassinato consistia em tirar a vida de alguém, mas o Senhor disse que o mandamento se estendia não apenas ao ato em si, mas também à atitude por trás dele. Na interpretação dada por Jesus, o criminoso aos olhos de Deus não era somente aquele que praticava o assassinato, mas principalmente aquele que abrigava em seu interior a ira contra seu irmão. O mesmo sucedia que, pensando em adulterar, esse era tão culpado quanto o que cometia adultério, é o que eu já falei na minha fala anterior. A questão não está limitada ao comportamento, à ação externa, mas também ao que deseja o coração. É você levar isso para o seu leito. É o que diz, salvo engano, acho que é Colossenses, né, quando o apóstolo Paulo diz para a gente não dar lugar à ira, não alimentar a ira, né? Acho que é Efésios, se eu não me engano, Efésios, perdão, que o apóstolo Paulo diz para a gente não dar lugar ao diabo também, para a gente não dar lugar à ira, não dar lugar ao diabo. Dar lugar ao diabo é você alimentar esses pensamentos, é alimentar esses desejos no seu coração, você ir dormir premeditando algo contra alguém, permitir que aquele sentimento vá com você para o seu leito, você passa a noite toda ruminando aquilo, dorme até mal, tem até insônia e pesadelo pensando naquilo. O Senhor está dizendo que a gente está dando lugar ao diabo, está pecando contra Deus. E o que a gente tem que fazer? Não dar lugar à ira. Deixa a ira embora, ela naturalmente vai vir, a gente vai ver daqui a pouco que é natural, às vezes, um sentimento de ira, de raiva, assim, aquela perturbação momentânea, mas a gente tem que deixar ela passar, perdoar aquela pessoa e seguirmos avante em nome de Jesus. 2.3. Tratando do coração. Nosso Senhor Jesus Cristo mostrou que não somente o assassinato e a violência que são proibidos por ele, mas até mesmo palavras provocantes e pensamentos irados. A raiz da amargura de onde brota um assassinato é uma paixão feroz ou algum desejo desordenado.
Para estarmos salvos de impulsos assassinos, devemos andar em espírito, buscar crescermos em Cristo e constante vigilância e oração. O amor é o cumprimento da lei. E, a menos que um homem realmente ame os irmãos, ele não tem segurança contra ser surpreendido com violência contra eles, o que pode resultar em morte. Então, o tempo todo, nós temos que vigiar o nosso coração. Todos nós estamos sujeitos a isso. Sujeitos a, no momento de ira, no momento de desespero, no momento de querer revidar alguma situação, e a gente pecar contra o Senhor, mesmo sem praticar necessariamente um assassinato, mesmo sem praticar um adultério propriamente dito, mas cogitamos aquilo, guardamos aquilo no coração. Há muitas pessoas que falam a seguinte frase, talvez você conheça alguém que diz: aquela pessoa morreu para mim. Você acabou de cometer um homicídio. Você diz assim: aquela pessoa morreu para mim. Eu nunca mais quero nem ter nenhum tipo de relacionamento com aquela pessoa. Não quero nunca mais passar nem perto dela. Se ela entra numa rua, eu passo pela outra. Se eu souber que ela mudou para esse bairro, eu mudo para o próximo bairro. Você já ouviu pessoas assim? Pois é. São essas pessoas que estão cometendo assassinato em seu coração, estão pecando contra Deus. A palavra de Deus nos diz que a gente não é obrigado a andar junto se não houver acordo. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Não tem como andar junto. Mas agora eu não posso guardar no meu coração um sentimento de aversão a essa pessoa. Às vezes a pessoa até fica sabendo que aquela pessoa que tem uma treta contra mim, a gente fica sabendo que ela morreu, por exemplo. Qual é o seu sentimento, irmão, quando a pessoa morre? Fala para mim. É um sentimento muitas das vezes de, graças a Deus, essa pessoa morreu. A gente dá graças a Deus pela morte de outra pessoa, é sinal que a gente já tinha matado ela, só não tinha coragem de executar o plano, mas a gente já tinha assassinado ela no nosso coração. Quando não há nem um mínimo lamento no nosso coração, é porque ela já tinha morrido para nós há muito tempo. Um comentário aqui do John Stott diz: nem toda ira é maligna, e até mesmo os seres humanos pecadores podem às vezes sentir a ira justa. Mesmo sendo pecadores, devemos assegurar que até mesmo esta ira justa seja tardia em aparecer e rápida em desaparecer. Aos olhos de Deus, aquele que se ira contra seu irmão sem motivo está sujeito a julgamento, como se houvesse cometido homicídio. A justiça esperada dos filhos de Deus não consiste apenas em evitar o assassinato, mas também que a ira nos domine em nossas relações pessoais. A gente vê muito isso na prática, irmão, no trânsito. Uma vez o rapaz bateu no meu carro, e como é que eu criei um método para quando eu chegar a conversar com a pessoa, eu não agredir essa pessoa verbalmente, eu não esbravejar e levar à frente aquela raiva que a gente fica, aquela ira que a gente fica. Quando a pessoa encosta no nosso carro, a gente geralmente fica nervoso, né? Fica bravo, porque vai haver um prejuízo, às vezes a pessoa não tem condição de pagar, vira um transtorno, às vezes quebra seu carro, às vezes você tem que ficar sem carro por um tempo até arrumar. Aí o rapaz bateu no meu carro e eu já tinha criado uma metodologia. Toda vez que isso fizer, eu fecho todos os vidros e faço assim um movimento de, sabe? Meu Deus, tem misericórdia. E falo bem forte assim, deixa aquela coisa passar. Respiro umas 10 vezes. Aí a pessoa desce do carro dela lá, eu desço do meu, eu já estou bem mais tranquilo. Porque é normal, irmão, é normal. Uma pessoa que não se ira quando alguém pelo menos bateu no seu carro, pelo amor de Deus, irmão, você é muito santo. A gente se ira, a gente fica com raiva, a gente fica chateado. O que a gente não pode é alimentar isso contra nós, desejando mal. Agora aquele cara vai ver, agora eu pego ele, aí ele vai ver, eu vou botar ele na justiça, eu vou bater no carro dele, eu vou armar uma emboscada para pegar ele também. Se ele não arrumar meu carro, eu vou fazer isso com ele, com a família dele. Não, aí a gente não faz isso. Num caso eu já levei até prejuízo por causa disso. A pessoa não tinha condição de pagar, o prejuízo era um prejuízo simples. Eu falei, irmão, deixa esse negócio quieto, deixa esse negócio, vamos dormir em paz, pode deixar esse trem para lá. E larguei esse trem de mão. É melhor ter paz do que ter razão. Às vezes é melhor a gente dormir em paz do que ter razão e não conseguir dormir à noite, né, irmãos?
E o tópico de número 3, o respeito ao dom da vida. O sexto mandamento tem implicações importantes para a sociedade contemporânea. Há um grande desrespeito insensível à vida e à morte está em toda parte. Como bons servos, temos o dever de preservá-la, pois é dom de Deus e somente Ele tem pleno direito e poder de estabelecer o tempo de existência na Terra. Tópico 3.1, o cuidado em preservar a vida. O sexto mandamento trata especificamente do cuidado em preservar a vida. Não matarás define o cuidado que devemos ter tanto com as nossas vidas quanto com a de nossos semelhantes. Acabei de me lembrar de uma cena, você vê como é que a nossa sociedade é tão embestializada, mas tão obcecada pela maldade, tão envolvida com Satanás. Uma certa feita, eu estava, já tem um tempo, eu era até solteiro na época ainda, eu estava na frente de casa, da casa da minha mãe, aí passou um rapaz junto com a esposa dele, e esse rapaz, esse homem, ele era muito violento, ele era um bandido muito da alta, pesada estrutura aqui da nossa cidade aqui. Ele era um cara perigosíssimo, inclusive já tinha passado 20 anos preso, estava recém saído da cadeia, muito violento. Todo mundo tinha medo desse cara, ele é muito violento mesmo. E ele, esse dia, ele passou junto com a mulher dele na minha frente e, para o azar meu, o meu cachorro estava perto de mim, ele viu o portão aberto, o cachorrinho saiu para a rua e latiu para ele. Quando meu cachorrinho só latiu para ele, não avançou em cima, não fez nada demais, só latiu. Ele pegou e falou assim para mim, apontou o dedo na minha cara e falou, olha, da próxima vez que esse teu cachorro latir para mim, para minha mulher, eu não vou matar, não é só ele não, eu vou matar ele e vou matar o dono também. Rapaz, aquele dia lá eu tremi na base, porque o camarada era bem conhecido como um camarada matador mesmo. Eu fiquei trêmulo naquele dia, entrei para dentro de casa, fiquei lá dentro de casa pensando na vida e passou-se o tempo. E hoje eu lembrei dessa ameaça dele. É coisa terrível, irmãos. Coisa terrível. Você ameaçar tirar a vida de outra pessoa por causa de um motivo tão banal. E a gente vê que hoje em dia as pessoas tiram a vida de outra pessoa por motivos tão fúteis. O próprio trânsito que eu acabei de citar. Por melhor que seja o seu carro, irmão, se você tiver uma Ferrari, seu carro é uma Ferrari, alguém bateu nela, por causa disso você tem o direito de tirar a vida de outra pessoa, matar a outra pessoa. Pode ser que você tenha o carro mais caro do mundo, de milhões de dólares, irmão. Você não tem o direito, eu não tenho o direito de tirar uma vida por causa de qualquer tipo de comparação com um prejuízo material. Mas nós estamos vivendo uma sociedade que por muito pouco as pessoas matam umas às outras, né? Um caso de traição, por exemplo, você traiu a sua esposa, ou a sua esposa te traiu. Tem pessoas que não aceitando esse fim desse relacionamento, ou essa traição, esse prejuízo que ela levou, ela vai lá e tira a vida da outra pessoa. Então, por causa de uma traição, houve um mal, houve um pecado, houve aqui uma quebra de aliança, uma quebra de confiança, sim, houve. Mas ao ponto de você ir lá e tirar a vida da outra pessoa por causa disso, aí a gente já perdeu as estribeiras do que é a vida humana. A vida é sagrada, não no sentido panteísta, mas no sentido de que ela surgiu pela vontade de Deus. Nossa tarefa sempre será cuidar dela, nunca extinguir. A vida deve ser considerada sagrada por se tratar de uma dádiva divina, a qual somente Deus tem o direito de tirá-la, seja por ordem expressa ou por seu próprio julgamento. Esta é uma lei universal, tanto para as nações quanto para os indivíduos Desse modo, o não matarás se torna um poderoso e radical convite a vivermos em paz. 3.2, um código a ser respeitado. Desde os primórdios, mesmo antes da lei ser escrita no Sinai, esse código moral já fazia parte da vida humana. Caim sabia que após ter matado Abel, alguém viria ao seu encontro para o acerto de contas. Não matarás já era um mandamento antigo a respeito à vida, era conhecido na antiguidade pelos mesopotâmios, egípcios e gregos, entre outros. O Código de Hammurabi, rei da Babilônia, é um exemplo clássico, contudo, não se revestia de autoridade divina, mas agora é introduzida de uma forma nova.
Essa é a primeira distinção entre os códigos antigos e a revelação do Sinai. A outra é que Deus pôs sua lei no coração e na consciência dos demais povos. Muitos povos que não tinham conhecimento da lei do Senhor, dos mandamentos do Senhor dados para o seu povo através de Moisés, praticavam a lei do Senhor de uma maneira universal, mostrando que esses mandamentos eles são praticáveis em qualquer nação e em qualquer época para a preservação da vida. Esse mandamento é muito abrangente, consiste em uma proibição absoluta. O sexto mandamento é um dos mais curtos, cujo significado mais próximo é assassinar. A palavra hebraica usada aqui é hatshah. Ela identifica a morte de pessoas e inclui assassinatos premeditados, executados com hostil intenção e mortes acidentais ou homicídios culposos. Dentro da comunidade israelita havia um cuidado todo especial para que ninguém perdesse a vida, mesmo por acidente. Esse termo não é aplicado em mortes na guerra ou em execuções judiciais. Se a gente ler alguns aspectos da lei do Senhor falando a respeito de morte acidental, mesmo que fosse um acidente, de alguma forma aquela pessoa ela recebia uma punição, não necessariamente perdendo a própria vida. Então, por exemplo, o boi de um homem matou uma pessoa. Aí esse boi tinha que morrer, mesmo que foi por acidente. Esse boi tinha que morrer. Se fosse provado que esse homem deixou esse boi à solto de maneira imprudente, aí ele morria e morria o boi também. Mas era feito assim de uma maneira tão justa e tão correta, porque a ideia aqui é a preservação da vida, nunca tirar uma outra vida. E sempre que se tirava uma outra vida, é sempre para que haja exemplo, para que ninguém faça aquilo mais. Para que, olha, você ouviu a história aí de que eu deixei o meu boi sair. Ele foi lá e, por acidente, atropelou e matou a criança do vizinho. Aí o que aconteceu? A justiça veio e eu perdi a minha vida. Todas as pessoas da redondeza que ficarem sabendo disso vão tomar o máximo cuidado possível agora com o seu animal, vão redobrar a atenção, vão consertar as suas cercas, não vão permitir que esse animal saia mais. Imagina a quantidade de mortes no nosso tempo seriam evitadas se a gente tivesse leis mais severas para alguém que matasse outra pessoa. Por exemplo, você mata alguém através do trânsito, dificilmente você é punido. Dificilmente você vai para a cadeia e fica ali o tempo necessário por causa de uma morte no trânsito. O julgamento dura anos e anos e anos. Você tirou a vida de uma outra pessoa de maneira imprudente, de maneira desnecessária, de maneira até covarde. Mas os nossos códigos, as nossas leis brasileiras são tão falhas que não permitem a pessoa ser punida à altura. Uma vida se perdeu e aí, por não ter havido uma punição corretiva para a sociedade, todas as outras acham que podem também fazer da mesma forma, que não vai dar nada, né? Não tem medo da punição da lei. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, eu não vou matar porque a vida é importante. Então, eu não vou praticar homicídio e não vou fazer isso na prática. Mas a outra questão também é importante. Eu não vou tirar a vida de uma pessoa porque ela é importante, mas também eu não vou tirar também porque há punições severas. Então tem que continuar a existir as punições, porque senão a sociedade vira um caos, vira uma anarquia. 3.3, a violação do mandamento. O nível de desrespeito desse caso com a vida humana é alarmante. Então eu coloquei uma estatística aqui em parênteses, eu acrescentei nesse slide aqui. Fiz uma pesquisa rápida e encontrei aqui que no Brasil nós temos aproximadamente a faixa entre 45 mil, depende do ano, homicídios por ano no Brasil. Olha só, é praticamente um estádio, um estádio do Maracanã, um estádio aqui de Brasília cheio todos os anos de pessoas assassinadas, todos os anos no Brasil. E o mundo, taxa no globo, nos outros países todos, aproximadamente 500 mil pessoas são assassinadas por ano, intencionalmente, julgadas e condenadas, ou seja, a pessoa tinha a intenção
de matar a outra pessoa. Aproximadamente 500.000 de pessoas todos os anos morrem porque alguém não conteve a sua ira, não conteve o seu ódio, praticou ali uma maldade contra a vida humana. Vivemos em um tempo de desumanização, mas, sobretudo, em um tempo em que não há temor de Deus. Quando falamos das diferentes formas de desobediência aberta e deliberada ao sexto mandamento, certamente as mais escandalosas nos vêm à mente como problemas, crimes passionais. É terrível, né? Crimes que acontecem dentro de casa, né? Até a lei está sendo reforçada para proteger as mulheres, principalmente, são o sexo mais frágil. Mas mesmo assim, a quantidade de crimes passionais continua muito alta, processos por herança, processos entre famílias e etc. Quantas histórias a gente não ouve que a pessoa ganhou na Mega Sena e depois de ganhar na Mega Sena ela morre. Foi os familiares, possivelmente, mandaram matar para ficar com aquele dinheiro. Ou seja, por causa do dinheiro, uma vida humana foi tirada. Tendemos a pensar na violação do sexto mandamento em termos de ilegalidade que eles representam do ponto de vista das leis humanas. No entanto, os seres humanos inventaram maneiras legais de violar o sexto mandamento, onde o aborto e a eutanásia transitam normalmente. Deus é quem dá o fôlego de vida e, portanto, dele deve ser sempre a última palavra. Então a gente vai legalizando as coisas. A gente legaliza. A gente não pode matar um bebê agora. Aí lá o Estado vai lá e cria e fala que você pode abortar agora. Pois é, embora o Estado tenha falado que eu possa abortar, eu estou cometendo um crime contra o meu Deus, contra a lei do Senhor. Embora o Estado permita a eutanásia, pois é, eu estou cometendo um crime, nós estamos tirando a vida de uma pessoa. Somente Deus pode arrancar o fôlego de vida daquela pessoa. Cada segundo em que aquela pessoa vai viver, por mais que ela vive uma vida, às vezes no final dos seus tempos, com sofrimento, à base de remédio, à base de morfina ou coisa parecida, nós não temos esse direito de tirar a vida de qualquer pessoa. Somente Deus pode dar o start e encerrar a vida daquela pessoa. Tá? Somente Deus pode dar a última palavra para todos os seres humanos. E a conclusão desta palavra maravilhosa é: convictos do que as Escrituras Sagradas revelam acerca da vontade de Deus e das inclinações pecaminosas da natureza humana, perseveremos no andar em espírito para sermos agentes de defesa da vida, não apenas evitando prejudicar o próximo, mas promovendo a paz, a harmonia e um ambiente saudável de acordo com a palavra de Deus, visando o testemunho cristão, o bem da sociedade e da glória de Deus. Inclusive, uma das coisas que a gente glorifica a Deus pela vida da igreja é que quando uma igreja geralmente chega num bairro, principalmente bairros muito perigosos, a presença daquela igreja no mundo espiritual, uma transformação, o número de homicídios, pode reparar, vai cair naquela cidade, e também no aspecto social, aquela igreja vai fazer a diferença ali. Às vezes o maior traficante daquela cidade se converterá. Um dia desses eu tomei conhecimento de uma senhora que nós ajudamos, nós demos uma carona para ela, voltando de um congresso aqui na nossa igreja, e aí ela estava vindo para a direção da nossa cidade aqui, a gente deu uma carona para ela. E ali ela contando um pedaço da história dela no caminho, eu fiquei sabendo que ela era uma ex-traficante aqui da nossa região. Uma das mais pesadas traficantes aqui da nossa região. E há mais de 20 anos ela tinha se convertido numa igreja, estava na mesma igreja até hoje. Por causa dela, as ações que ela faz naquela região, os evangelismos que ela faz naquela região, aquela região não é mais o que era antes, no passado. Tem as suas violências ainda, mas baixou muito a sua quantidade de crimes e violências e assassinatos. E aí por diante. A presença da igreja num bairro faz toda a diferença. Por isso devemos continuar clamando, evangelizando, buscando a Deus, fazendo a vontade do Senhor, porque quando a igreja cresce, obviamente que a presença da igreja vai diminuir os outros índices de violência e, consequentemente, os homicídios nas cidades. Amém, meus queridos e amados irmãos? Novamente eu reforço aqui
o convite para você fazer parte da nossa família EBD em Foco também aqui no Telegram. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você entrar lá no Telegram. Lá no Telegram a gente tem muitos materiais, preciosos materiais que ajudarão você a dar uma aula com certeza melhor do que aquilo que você pode fazer com as ferramentas que a gente tem. Nós temos esse material aqui que a gente está usando, esse vídeo. A gente tem, por exemplo, esses slides que eu estou usando, a gente disponibiliza outros modelos de slide, a gente disponibiliza questionário lá para a lição dos adultos, dos jovens, a gente disponibiliza também ali um roteirozinho para você dar essa aula melhor. A gente consegue com outros parceiros e a gente coloca lá no grupo, vídeo chamada para essa lição, entre outros recursos que os próprios irmãos e alunos ali do EBD em Foco colocam no nosso grupo, tá? Não deixe de fazer parte dessa família EBD em Foco. Que Deus te abençoe, irmãos e irmãs. Até a próxima EBD em Foco, se Deus assim nos permitir. Amém.